Agora, a gente vai ver o vetor velocidade. Então, como que a gente faz um vetor velocidade em 2 e 3 dimensões, usando a notação de vetores unitários? É essa a ideia. Então, vamos só escrever aqui, vetor velocidade. E a gente já conhece, até do ensino médio, né, que o vetor velocidade pode ser definido como o deslocamento num intervalo de tempo. Para nós, a gente já viu que isso é uma velocidade média, né? Então, vamos escrever aqui que velocidade média é a variação da posição ou deslocamento em um determinado intervalo de tempo. Então, só para a gente enfatizar mais um pouquinho, o que eu tenho é deslocamento dividido por intervalo de tempo. Ok? E aí a gente pode fazer a velocidade média da mesma forma que a gente fez com a posição, nesse deslocamento em cada uma das componentes, em cada uma das direções. Então, eu posso escrever de forma genérica que a velocidade média ela pode ser dada como a variação ou o deslocamento em x, num intervalo de tempo, isso acontecendo na direção y, mais um deslocamento, uma variação de posição em y, em um determinado intervalo de tempo, isso na direção j, mais um deslocamento ou uma variação de posição em z, isso na direção k. Então, genericamente, é isso aqui que eu faço. Eu faço a variação de cada um dos deslocamentos que aconteceram em cada uma das direções de forma independente. Então, a ideia básica é que quando eu trabalho com movimentos em 2 e 3 dimensões, eu posso trabalhar cada uma das dimensões separadamente, de forma independente, uma não interfere na outra. E isso para nós é muito bom, porque vai facilitar a nossa vida e a gente sempre quer facilitar a nossa vida, né? Agora, vou resgatar um pouquinho uma coisa que eu falei para vocês nos últimos vídeos, que é a ideia de quando eu pego esses intervalos e eles são muito, muito pequenininhos. E aí a gente vai ter uma coisa que nós vamos chamar de velocidade instantânea. Então, vai aparecer uma velocidade nova aqui para nós. Velocidade instantânea. Qual que é a ideia, então, da velocidade instantânea? É a gente pegar um ΔT muito pequenininho. Então, a gente escreve isso, né? A maneira oficial, formal de se escrever isso é dizer quando ΔT tende a zero. E aí vocês podem puxar isso das aulas de cálculo onde vocês estão aprendendo limites. A gente vai fazer o limite de ΔT tendendo a zero. Ou seja, ele é muito pequeno. É um ΔT muito, vou enfatizar esse muito. Ele é tão pequenininho que ele é quase zero. E aí, quando a gente faz esse ΔT quase zero, a gente tem a velocidade instantânea, a velocidade naquele instante, naquele ponto. E como que a gente faz isso? Bom, lembra que quando a gente estava falando de intervalos muito pequenos, o que a gente tinha era uma coisa chamada derivada, né? Para a gente ir da posição para a velocidade, a gente fazia naquele esqueminha uma derivada. E é isso que a gente vai fazer aqui. Então, quando a gente estiver trabalhando nesses intervalos pequenos, a gente vai ter a velocidade instantânea, aí eu vou ter só V, é o que a gente vai chamar a partir de agora de velocidade. Então, toda vez que eu estiver falando velocidade, que o livro estiver falando velocidade, e não deixar mais claro o que ele quer, ele está falando da velocidade instantânea. Isso é um acordo que a gente está fazendo aqui e é um acordo que o livro também escreve logo no início do capítulo. Então, se eu quiser velocidade média, eu vou ter que escrever que eu quero a velocidade média. Se eu quiser o módulo, eu vou escrever que eu quero ela em módulo ou que eu quero a velocidade escalar, que é o módulo dela.
para nós aqui, vamos se concentrar na velocidade instantânea, a gente vai fazer a derivada da posição em um intervalo de tempo, né? Muito pequenininho. E aí, de novo, enfatizando, né? Como é que a gente faz isso? De forma independente para cada uma das direções, sem uma interferir na outra. Então, a gente vai fazer a derivada de x em t, isso acontecendo na direção y, a derivada de y de t na direção j, derivada de z em t na direção k. Então, faz cada uma das derivadas do jeitinho que a gente viu lá no vídeo para cada uma das componentes separadamente. E aí segue o baile, só somar. Então, se você tem uma função em x, deriva essa função em x e bota um y. Se você tem uma outra função em y, deriva essa função e bota um j. Mesma coisa para o z, eu tenho uma função lá em z, deriva ela e bota um k, soma as três. Faz os movimentos separados. E aí, deriva e coloca aqui na fórmula da velocidade. Isso vai dar para a gente, enfatizando a velocidade instantânea. E aí, o que a gente precisa cuidar com essas velocidades, né? A primeira coisa que a gente tem que cuidar é qual que é o significado do sentido de um vetor velocidade. Então, o sentido da velocidade para a gente, quando ele é positivo, ou seja, quando eu encontro um v maior do que zero, eu estou dizendo que o movimento é no sentido do referencial. Então, velocidade, ele me diz como que o movimento está acontecendo. No mesmo sentido do referencial. Então, por exemplo, se em x eu tenho mais 2 metros por segundo, significa que naquele ponto, se eu tiver o x aqui, a velocidade também, ou o movimento, está acontecendo no mesmo sentido positivo de x. A mesma coisa, ou seguindo o mesmo pensamento, eu vou ter quando eu tiver velocidade negativa. Aí eu vou ter que o movimento é no sentido oposto do referencial. E isso a gente vai ver termo a termo, componente por componente. Então, por exemplo, agora eu vou usar o y como referência, né? X aqui, y aqui. Se eu tiver menos 2 metros por segundo em y, significa que ele está fazendo esse sentido aqui. Vamos botar assim, VY. Ele está no sentido oposto, ok? Tem também uma figura para eu mostrar para vocês que eu também tirei do livro. Estou resgatando ela aqui. Que é a ideia de eu enxergar esse vetor velocidade quando eu tiver um gráfico de deslocamento, né? Um gráfico de metros aqui, ó. Então, tem que cuidar que esse x e esse y, ele vai me dar qual que é a posição em x e a posição em y, né? Então, isso daqui é posição em x, ó, percebam? É um gráfico posição por posição. Ele é um pouquinho diferente. A gente sempre precisa cuidar qual é as informações que a gente tem nos eixos. E aí a gente consegue determinar qual é a informação que a função está dando para a gente. Então, isso daqui é uma trajetória em x e em y. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter, nessa posição onde a minha partícula está, eu vou ter uma reta tangente, que é essa reta rosa passando por ela, e ela, por ser uma reta tangente, ela vai tocar somente naquele ponto onde a partícula está. E aí, essa direção da reta tangente
vai ser a mesma direção do vetor velocidade. Então, é essa informação que eu tenho aqui em cima, ó, vou circular ela de laranja, porque ela é uma informação importante. Para eu conseguir encontrar qual é a direção do meu vetor velocidade, eu preciso pegar essa reta tangente, tá? E aí, em cima dela, vai estar a direção, vai estar o meu vetor velocidade instantânea. E ele é uma soma das duas componentes, nesse caso aqui, ele deu um exemplo com duas dimensões, né? Então, ele vai ser uma soma da componente Vx e da componente Vy. E aí, eu posso decompor o vetor, ó, ele vai aparecer aqui, tá?